gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ludoscast. Eu sou a Bia e esse é o Alexandre. Essa temporada celebra os 10 anos de projeto e seria inevitável, né, não comemorar esses 10 anos sem falar com as pessoas que estiveram desde o início com a gente. Então hoje a gente tem a presença do Kazu e do Eduardo. Bem-vindos, obrigado pela disposição de vocês de virem aqui. A gente pode explorar um pouquinho da trajetória de vocês, né? Que vocês são... Será que a gente pode dizer ex-ludos? Eu acho que não é. Eu acho que o professor de Simão vai achar mais bonito falar ludos para sempre. Eu acho que uma vez ludos, sempre ludos. Aqui é ludos para sempre. Ludos para sempre, Mas o Eduardo trabalha aqui, né? Voltou pro Ludos e o Matheus trabalha no... Sim, atualmente eu trabalho no Cydia, mas eu ainda faço pós aqui, então sempre tenho bastante contato com o projeto. Já trouxe evento do Cydia pra cá, né? O Cydia Tits Games, acho que... foi no STEM, né? Eu lembro, eu era do STEM, eu participei do... STEM e tal, acho que estamos já... Faz essa ponte aí sempre, né? Sempre ajudando. Que bom. Vocês entraram aqui em que ano? Vocês estavam na faculdade ainda? A gente entrou... Acho que o Kazu entrou na mesma época que eu entrei. Eu entrei em 2015. A gente começou... começou no Ludus e depois fez o curso do Ocean. A gente fez um curso junto, a segunda turma de jogos do Ocean. E o professor Ismar abraçou a gente e vamos pro Ludus. Foi meio que nesse início de ecossistema de jogos aqui, né? Mais ou menos, foi esse tempo, mais ou menos, tipo, sim, 2015, né? Acho que foi no intervalo ali que antes de começar a segunda pós de jogos aqui da UEA. Eu me lembro que a gente estava no hoje, a gente acabou de começar, ainda tinha aula da segunda pós, se não me engano. Isso, eu tava tendo os turnos. E os cursos de vocês aqui, os dois são do sistema de formação? Mas era da mesma gestão, né? Mas assim, eu era de engenharia de computação e tu de licenciatura. Eu era de licenciatura em informática. Mas vocês sempre tiveram, tipo, quando chegaram aqui na EST, o objetivo de vir fazer jogos, trabalhar com jogos, ou surgiu aqui? Sendo sincero, acho que isso surgiu aqui, né? Quando eu... Bom, primeiramente um pouco do que eu fiz, né? Eu sou técnico de edificações. Aí quando eu entrei na UEAS, tinha um ciclo básico das engenharias e eu não tinha... Eu gostei muito de programar. Gostei muito da parte de computação, eu tinha muita amizade com pessoas de informática, já de fã, né? Então, quando eu entrei aqui, eu saí catando um projeto. Só que tinha ali a grande dificuldade, né? De que não tinha projeto para essas pessoas que não soubessem programar. E aí, nesse ponto, foi quando eu entrei no Ludus, né? Me passou uma prova na época, acho que de Unity, e assim que eu comecei a mexer com jogos e tal, me interessei mesmo, a gente foi tendo acesso a cada vez mais informação, cada vez mais formação mesmo, seja pelo Ocean ou por pessoas que ele trazia pra dar uma ajuda, né, pra gente. Pelo menos isso. Já no meu caso, foi um pouquinho diferente. Eu não sabia que... Quando eu cheguei na UEA, eu não sabia que tinha projetos, assim. Depois que ao longo fui conhecendo. No meu segundo período, eu acidentalmente descobri um jogo que o Ludus tinha publicado na Play Store antigamente. Era um jogo bem simplesinho, mas me encantou de saber que foi feito no mesmo lugar que eu estava estudando. E aí eu fui atrás para descobrir quem que era o professor responsável por isso. E aí eu contactei o professor Josimar no Facebook. Oi, professor, tudo bem? Sou Eduardo, aluno de licenciatura. Como é que faz para fazer jogo? Aí ele falou, olha, vem aqui comigo, a gente vai conversar. Tudo que ele queria. E aí eu fiquei, naquele momento, bem espantado, né? Eu não sabia. Eu sei que eu gostava muito de desenhar, mas eu não sabia ainda mexer com programas de arte, nem de desenvolvimento, programar muito menos ainda. Porque o curso de licenciatura não é focado em programação específica, né? E ele passou uma prova lá de, vamos fazer a parte artística, né? Eu já fui para a parte de arte de jogos. E aí, com o ok do Josimar, eu embarquei nos projetos fazendo jogos com os alunos que já estavam antes de mim, da primeira geração. Você entrou no Luna junto comigo, né? Eu fiz o primeiro, foi o Vikings com o John e o Lucas. E aí eram os caras que já sabiam bastante, aí falaram, olha, aqui esse é o Eduardo, ele desenha, vamos fazer esse jogo aqui. E era... Faz jogo aí. Faz o jogo aí. Era aquele Ludus da sala B9? Nossa, o B09. Nossa, como é bem diferente como é hoje. Sempre que as pessoas falam, né, desse início do Ludus, eu acho legal
o quanto ele dá suporte, porque a gente entra na graduação, tipo, meio que eu, pelo menos, não esperando que vá ter algum ambiente assim, né? Tipo, acho que o Ludus, ele deu suporte nesses 10 anos aí, tipo, pra galera abrir a cabeça mesmo, tipo, do que fazer, né? E botar na prática, assim. Sim, acho que não só na parte de jogos foi meio que o começo, depois foram trazendo... Eu cheguei a mexer no Ludus com a aplicação de desenvolvimento híbrido, cheguei a mexer com web um pouquinho, então tipo, ele dá uma boa direção para o estudante, quando ele sai do mercado de trabalho ele não sai tão cru. Isso é uma coisa muito interessante, porque minha primeira experiência no Cydia foi num programa de estágio, né, que tem uns 40 estagiários que foram para o Model, e muitos dos que ficaram foram estudantes que não chegaram lá cruz, assim, tipo, eles não chegaram, eles já tinham uma noção de que era uma entrega. Não, a minha questão não só é só questão técnica, a questão técnica ela é essencial, sim. Mas tem também a questão do comprometimento, e você saber, por exemplo, as rotinas de Scrum, isso é muito importante, ter noção de que tem prazo, que entrega, sair um pouco desse pensamento de aluno, entendeu? Te adaptando meio que ao ambiente também, exatamente, né? Exatamente, eu acho que é um bom, não é nem treino hoje em dia, acho que é mais bem realidade mesmo, assim, não é nada que você vai encontrar fora tão diferente do que tem aqui. Kazu, e o que você faz agora? Tem ligação com o que você aprendeu no Ludus? Sim, bastante. Atualmente eu desenvolvo aplicações de realidade aumentada. Meu primeiro contato com realidade virtual aumentada foi aqui no Ludus. O professor Simar teve a ideia, né, de fazer na época uma conexão do Kinect, finado Kinect, né? Querido. Kinect 2. Muito legal. O problema dele é que ele fazia muita coisa, mas não fazia nada legal. Então, tipo, ele teve essa ideia. Eu não lembro assim como é que foi. Ele falou: ei, tu liga aí o Kinect, dá pra ligar o Kinect com aquele Google Cardboard? Acho que quem não conhece é aquele que funciona no celular. Você coloca basicamente no celular. Então, tipo, foi o primeiro contato com a realidade virtual. E aí, meu TCC foi aqui em realidade virtual também. Trabalhei com Leap Motion, que é uma outra tecnologia, assim, pra quem não conhece, basicamente é uma câmera que filma de forma precisa os dedos da mão, e trouxe algumas experiências relacionadas à detecção de gestos com isso, e tudo isso foi construir meu portfólio para mandar para o Cydia hoje, né? Agora, eu cheguei a ver, assim, parte de um projeto que eu acho que você estava participando, era um jogo de realidade virtual também, que parece que vocês apresentaram no simpósio. Em Curitiba, eu achei muito interessante, você pode falar mais um pouco? Sim, foi esse projeto que eu estou tendo agora, o Cult VR, né? A ideia original a tecnologia por trás é basicamente a conexão do Kinect com o Google Cardboard. Para quê? Para tentar baratear a detecção de movimentos. Porque o óculos ele não tem muitas interações. Então, quando você consegue mexer a mão do usuário, você consegue fazer alguma coisa. Eu lembro que foi uma experiência muito interessante. A gente se submeteu para o Simpósio Brasileiro de Realidade Aumentada, o SBR, e a gente passou, né? Submetemos uma demo, a gente foi e viajou, né? O projeto ajudou bastante a custear a parte lá, viajamos. Foi muito divertido, assim. Foi onde a gente teve contato também com o SV Games, com o resto do cenário de pesquisa em jogos aqui no Brasil. E essa oportunidade foi muito, muito divertida. Assim. E Eduardo, tipo, você foi do Ludus no iniciozinho, né? E você saiu, tipo, você teve outras experiências também na área de jogos? Então, devido à minha formação, após o período de licenciatura, trabalhar no Ludus, eu me formei em licenciatura em informática e fui para a área de educação. Só que eu não fui para a educação regular, eu fui para a parte de ensino de programação e de robótica. Então, essa base de programação para jogos, de arte para jogos que eu peguei dentro do Ludus, eu consegui levar para essa minha outra área que eu estava atuando. Né? E o que eu aprendi no Ludus definiu muito o meu perfil profissional. Eu tive essa formação na área de computação, né, de licenciatura em informática, mas também sempre gostei muito da parte do design. E o Ludus me proporcionou isso, entender esse outro lado. Que antes eu não fazia ideia de que eu queria fazer isso pra minha vida. E nem tem o curso, né, na real? Exatamente, não tem. Mas foi com essa chance que eu tive dentro do laboratório que eu pensei, poxa, eu gosto muito dessa área e eu sei que eu posso me dar muito bem nisso. E depois da minha graduação, fiz uma pós em design digital, fiz meu mestrado em design na UFAM, e agora eu retorno de novo pro laboratório, né, trazendo... Então, você trabalha como designer aqui? Isso, na parte de arte dos jogos. Ah, lá no Aquário você trabalha? Mais ou menos. Como eu tenho
vai na parte de computação, Uhum. de gerência ali, eu fico não no aquário, mas eu trabalho com o pessoal diretamente com os devs ali, na parte de gerência do projeto e na parte artística também. E como foi pra você, tipo, voltar pro projeto que te colocou nessa área, né? Primeira coisa foi o ambiente, né? Quando eu saí do projeto, o Ludus era na sala B09, no fundo da sala B09. Nem era atualmente, né? Hoje o B09 tá bonitinha, teve a reforma. E eu saí quando ainda era somente uma sala de aula mesmo da UEA. Era só o Ludus, era só uma criança. Quando eu retornei, a primeira coisa que eu vi foi como cresceu. Né? E bateu um orgulho de saber que, poxa, que bom que caminhou, que trilhou, né? Sim. E o Ludus meio que gerenciou alguns outros projetos, né? Tipo, tanto aqui na Este, eu acho que até no interior, tipo, não que tipo, sejam projetos do Ludus, mas tipo, já tinham know-how de como fazer acontecer e eles meio que ajudaram em outros lugares também. Ver, acompanhar eles, eu acompanhava bastante, por mais que eu não estivesse aqui, mas o coração estava ali, né? Seguindo as redes sociais e via o quanto estava crescendo e o quão profissional se tornou. Né? Porque até então, no comecinho não era assim. Então, do jeito como hoje, a gente produz produtos de fato bons, profissionais, tem capacitação para os alunos. Hoje o aluno sai daqui realmente com uma bagagem muito grande. E lá atrás não era bem assim, né? A gente fazia as coisas por amor, por conhecer, por querer estar ali. E buscávamos aprender por nossa própria conta, né? Eu dava suporte, mas a gente tinha que correr atrás também ali. E hoje tá todo esse suporte, é muito bonito isso. Mas acho que até isso daí de a gente aprender e não ficar limitado, tipo, eu só faço isso, tipo, ainda é uma herança de como o Ludus era antes, porque até pra gente, né, tipo, meio que experimentar muitas nossas habilidades aqui. Eu acho que uma característica do Ludus que torna ele diferente e enriquecedor para quem passa por ele é justamente o desafio. Sim. A gente sente que nós somos desafiados, mas não um desafio que te prejudica, que te coloca para baixo, mas que faz você ver que você é capaz. Sim. Né? Eu, quando entrei, eu não sabia que as coisas que eu fiz após a graduação, eu só consegui por conta do que eu aprendi no Ludus. A parte de desenvolvimento, a parte artística também, portanto que os passos que eu dei após a minha vida na faculdade foram definidos por conta dessa experiência que eu tive no laboratório. Te ajuda acho que em geral ajuda a nossa confiança, né? Eu tenho isso também aqui no Ludus, que eu recebi alguma demanda assim grande ou tipo importante, eu pensava, caraca, isso daí tá valendo e eles estão confiando que eu vou fazer isso. E antes eu ficava com medo assim. A última coisa que eu acho que aconteceu, uma coisa grande foi o hot site que a gente. Não sei nem se posso falar do hot site, já falei já. Porque vai ter um hot site de 10 anos, tipo, comemorativo, e eu nunca tinha feito um site. E a gente cheguei com a professora Cris e ela, tipo. Na real, na primeira reunião eu fiquei com medo. Eu falei, tipo, não vou falar pra ela que eu nunca fiz um site, né? A gente não faz isso. E aí na primeira reunião sobre o site, eu falei, então, prof, eu nunca fiz um site. Ela falou, pegou na minha mão e falou, então você vai fazer isso. Isso aí, tá bem bonitinho, na verdade, tô bem orgulhoso. Mas essa característica é muito importante, cara, pra quem vai trabalhar por aí. Nem sempre você vai trabalhar com a tecnologia que você domina, né? E você tem que aprender a dominar e ser bem dinâmico, bem rápido. Assim, se adaptar, né? Tipo, aqui eu aprendi bastante isso. Principalmente, aqui a gente tem uma coisa que eu acho legal também, que às vezes você não ser muito apegado ao só que você sabe fazer. Só aquilo, por exemplo, sei lá, eu gosto de usar framework tal para fazer isso aqui, mas sei lá, tem uma outra opção muito melhor ali que saiu hoje no mercado, vale a pena testar. A gente testou muito pra isso. E pelo que a gente conversou com a professora Cris, né, e ela tem meio que alguns métodos desenvolvidos pelo próprio Ludus, né, tipo, de processo de desenvolvimento e tal. E uma coisa que eu sinto muito boa aqui também é um ambiente que me faz querer estar na universidade, sabe? Porque e olha que a gente nem é daqui, né? Eu sou designer, e aí eu vim da UFAM, ela é jornalista. E aí a gente veio jornalistas são estudantes, né? E a gente veio da UFAM. Os designers todos aqui são da UFAM, na real, né? E aí desde o início do período do meu curso, eu não sentia muito essa vontade de ficar toda hora, de viver a universidade, sabe? E aí com o Ludus eu sinto que isso às vezes eu até esqueço, que tipo, sei lá, eu acho que eu estudo aqui. Poxa, que legal. Eu acho que isso é característica mesmo dessa possibilidade de ser um projeto que te acolhe, né?
Porque eu conheço colegas, tive colegas de graduação que nunca desenvolveram nenhum projeto, sabe? E a gente vê a diferença tanto de profissional quanto técnica, de uma pessoa que participa de um projeto, né, e tem essa possibilidade dentro da universidade pública de participar de diversos projetos. E ela é muito, muito rica nisso, que tem esse projeto. Cara, assim, tem muitas coisas. Acho que meio que tem tipo um polo aqui, né? Tipo, agora. Falei tudo, né? Tem vários projetos, que eu baixo, o tal. O Ocean, né? O próprio Ocean, cara. Que isso mantém uma universidade, porque as aulas são teóricas. E elas precisam ser de fato teóricas, porque você precisa daquele conhecimento técnico, né? Tipo... conhecimento técnico. Só que, quando você tem contato com aquilo ali na prática, é muito... Você consegue fazer uma relação muito melhor. Muitas das minhas habilidades de programação, por exemplo, eu tinha matérias, em paralelo eu estava aprendendo alguma coisa, estava aprendendo alguma coisa aqui que eu via, pô, dá para fazer essa correlação, eu estou aplicando isso aqui agora. Isso é muito importante principalmente para as áreas de engenharia, né, que são áreas de exatas, mas não só, né? Não só, por exemplo, mas para ver como é que é mais ou menos o mercado isso aí. O ideal é que fosse acessível para todo mundo, né? Tipo, esse contato. Mas aqui na ESH é uma coisa que eu fiquei realmente bem impressionado, tipo, com o site de projetos. É um gancho interessante que os jogos podem trazer. Os jogos eles podem pegar pessoas de diversas áreas. Pegam os designers, roteiristas, por exemplo, pessoas que estudam a parte de roteiro. Você pode pegar arquitetos. Galera da usabilidade. Entendeu? Teste de usabilidade. Pessoal da música. Pessoal da música, que é muito importante ali pro jogo. E são funções que elas não parecem, tipo, fechadinhas, que tipo, a gente entra numa faculdade imaginando que vai fazer aquilo, né? Tipo, a gente tem que ter contato justamente com esses projetos aí. Exatamente. Então isso que é interessante também de fazer a parte de jogos. Faz você conversar com outras mentalidades diferentes. E no ambiente de trabalho, qualquer que seja, né? Não só você vai conversar com pessoas de áreas diferentes, você tem que saber fazer esse contato muito bem para poder o projeto sair. Então, principalmente assim na área de computação. Eu já falo mais da área que conheço, né? Mas acho que design, no caso do marketing também é a mesma coisa. Você precisa saber fazer essa comunicação muito boa entre as áreas que aparentemente não são correlatas, mas que estão juntas no mesmo projeto. Aqui a gente tem uma coisa que a gente tem aprendido, na real, tipo... Não que não exista modelo disso, mas é tipo de fazer essa comunicação científica, assim, por exemplo, de tornar um conteúdo bom para um Reels e não... Porque as pessoas estão na rede social hoje para meio que se entreter mesmo, né? E a gente tenta não fazer uma coisa tão fechadinha, né? Sim, acho que muitas coisas que vocês postam são muito legais, eu acompanho, cara, não, é sério, que dá são conceitos realmente e que são mostrados ali em segundos, que tu consegue ter... não para além de vocabulário gamer, né? Essas coisas, mas coisas da área de computação. Eu lembro que eu era bem, sei lá, até ano passado eu era bem resistente a isso, de tipo, sabe, não, conteúdo sério tem que ter conteúdo sério e tal. Depois, tipo, eu percebi que a gente tem que se tornar acessível, né? Tipo, para as pessoas. Porque a comunicação evolui, né? Tipo, hoje tá nas redes sociais. Se pegar, por exemplo, você é muito mais conhecido no ambiente pelo como você aparece do que, tipo assim, no LinkedIn. Vamos muito longe, tem que ter coisas postadas, então, tipo, esse contato com o digital, que também é uma coisa bem legal do Ludus, ele traz agora ali para meio que também dar um retorno para a sociedade do que a universidade faz. Sim. E isso é interessante para o cara que está lá fora, ele não tem noção do que está acontecendo aqui dentro, ele vai olhar e vai ver, poxa, então quer dizer que lá os caras estão usando isso, entendeu? E é bem legal essa parte. E eu acho até uma forma de trazer as pessoas aqui para a ESH, né? Tipo, porque quando, sei lá, a pessoa tá no ensino médio e dá medo de pensar na engenharia, assim, né? Tipo, nos cursos de computação e tal. Vai ter o Ludus aqui para te ajudar. Vai ter o Ludus para te ajudar, galera. Podem vir, vem o Ludus. E vocês tinham bolsa, né? Vocês vão ter bolsa. Aqui é Ludus pra amor. Mas assim, teve algum projetinho assim que vocês trabalharam lá no início que, pô, dá orgulho, que hoje você olha pra trás e fala, nossa, que orgulho de ter trabalhado nisso, algum jogo, alguma coisa assim? Tem sim. Eu tive a chance de botar em prática uma ideia que eu tinha na época do Ludus. Aí eu fiz um joguinho do meme Reto Furacão. Foi sucesso. Eu nem tava aqui, eu quis saber. Eu também desse daí. Eu lembro que vocês jogaram e já fez sucesso. Gente, foi um absurdo isso daí. Foi uma experiência magnífica e eu carrego com muito carinho tudo que porque foi por conta do Ludus, né, que aconteceu. Desenvolvi, peguei a ideia, fiz ali no feriado que teve e falei,
professor, olha, tem essa ideia aqui, será que vai botar pra frente? Colocou e aí trouxe o pessoal da equipe pra agregar mais no jogo e do nada tava dando entrevista pro pessoal da IGN, sabe? Caramba, ver o pessoal jogando, né? Porque o YouTube tava bombando, né? Em 2015, 2016. E o pessoal jogando, gravando gameplay, eu ficava, meu Deus, cara, o que eu fiz ali? E o pessoal, nossa, o pessoal da UEA, caramba, lá de Manaus, que isso? O pessoal, Leon jogou. Sério, o Leondanil? Leon, Eu lembro que o professor Josimar pediu pra gente ir atrás dessas reportagens, né, sobre o... Qual é o nome do jogo? O Carreta Furacão? É Carreta Furacão mesmo, né? The Legend. E aí eu lembro que eu duvidei que era The Legend. Eu duvidei que era Carreta Furacão, e aí eu estava procurando as matérias. Eu falei, amiga, ele pediu pra pesquisar as matérias da carreta do Sten lá, da atração. Ela falou, não, amigo, era realmente Carreta Furacão. Pois é, foi muito legal. E qual o projeto querido pra você, Caso? Cara, pra mim, como assim, eu não tenho nada que apareceu tanto quanto o Edu, né? Mas assim, daqui eu trabalhei em projetos com a Fapeno, na parte de web, alguns aplicativos de mobile da Fapeno, eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu acho que a adaptação do Cid Fapeno eu cheguei a trabalhar também. Algumas coisas eu cheguei a trabalhar com os rapazes aqui. E assim, é uma coisa que o pessoal usou, né, bastante. Fapeno Notícias foi outra coisa que foi desenvolvida aqui. Aliás, foi os primeiros projetos com bolsa. Olha aí. Que teve aqui no Rudo, se não me engano. Tô falando Acho que foi. Mas só pra vocês. Foi a única bolsa que eu ganhei aqui. O meu não, outra coisa também. Pode terminar. Não, mas não foi de hoje. Pode reivindicar a bolsa também. Vamos já aqui um pouquinho. Não, foi a primeira bolsa que eu ganhei aqui e também meu primeiro contato com uma coisa mais profissional, né? Aí saindo um pouco da área de jogos e indo pra área de aplicativos e tal, que me ajudou bastante. Você odeia designer, não, né? Eu? É. Eu o quê? Odeia designer? Não. Ah, tá. Cara, eu fiquei sabendo que alguns devs aqui odeiam. Cara, eu adoro designer. Cara, você tem um slide feito por um dev. É uma coisa horrível, é um negócio cinza, tá ligado? Não, porque quando a gente constrói um produto, ele precisa ser bonito. Sim. Ele precisa conversar com o cliente. E o dev, ele é muito legal. Mas, assim, não dá pra viver num porão, gente. Devs não vivem num porão. Você tem que se comunicar com as pessoas pra ver, cara, essa animação tá bonita, essa logo tá legal, a gente tá conversando com o nosso público-alvo. Cara, não tem como. Aí eu fico com vergonha de pedir alteração às vezes. Ele falou, não, tá ótimo tomar essa fonte aí. tá tela inteira, mas ok. Não pedi. Eu tô brincando, eu tive... no Hot Sites trabalhei com 3 devs e eles foram incríveis. Foi a Vanessa, o Israel e o Arthur. Queridos. E os dois, na real, voltaram aqui pra pós, né, de jogos. Vocês estão na mesma turma, né? Sim, na mesma turma. Eu queria ter participado, inclusive quando estava tendo as aulas da primeira ou segunda turma, eu estava lá atrás, trabalhando no Lutz, eu ficava, poxa, caramba, um dia eu queria estar vendo essa pós. E aí, né, teve a pandemia e tudo mais, eu terminei a faculdade, fui fazer outras coisas, aí terminei o mestrado e surgiu a oportunidade de fazer pós. Caramba, poxa vida, eu passei todo o tempo estudando. Eu fui, em vez de ir para a área técnica, eu fui para a área mais acadêmica, né? E aí, eu posso dar lá de jogos, caramba. Que vontade de trabalhar de volta com jogos. Né? Não, pensei da vida, vou fazer essa pós aqui que eu quero fazer. Eu queria fazer naquela época, né? E agora eu tô tendo a oportunidade. Eu tô perguntando pro professor Josimar desde 2000 e... Desde que eu saí daqui, 2020, o professor quando é que vai ter a pós de jogos dele? É porque teve uma pausa, né? Da pandemia, né? Foi a terceira e quando apareceu, eu fiquei, nossa... É de desenvolvimento de jogos, né? Desenvolvimento de jogos. Eu gosto da tua aula, pra assistir lá. As aulas após a noite. Então precisa saber programar pra fazer ela, né? Não, na nossa turma tem gente de tudo que é área lá. Tem pessoal de acho que tem o pessoal de... Tem arquiteto, tem música, administrador. Tem gente que nunca mexeu com jogo na vida. E a pós ela é muito boa por conta que ela abrange tudo, sabe? Desde a parte inicial da história dos jogos até ideação, concepção, de como desenvolver a ideia do jogo até mesmo colocar em prática. Módulos de programação eu achei bem, assim, como dev eu achei bem acessíveis. E a forma que foi feito eu achei muito interessante que botaram sempre um de nós que já é desenvolvedor para auxiliar as pessoas que não eram desenvolvedores. Então, tipo, pra gente que, por exemplo, no meu caso, não tem muito para eu extrair de um módulo de introdução à programação, mas eu entro na parte de gestão, por exemplo.
eu já tenho essa experiência. Então, tipo, cara, é bem legal. Assim, mesmo pra quem não sabe programar, é interessante, você vai ter orientação, cara. Você vai ter orientação bacana, então, tipo, tá sendo muito legal, uma experiência muito bacana. Que legal. Eu achei que precisava programar, então acho que dá pra eu ficar mais agregado ao EA mais uns 2 anos aí. Eu recomendo. E aí, ó, eu te digo logo aí que a aula é sexta-noite, sábado, você sentar aí. Não vai te descansar, não. Já vou ficar, então. Eu já fico hoje aqui também. Aliás, falando desse de pós, lá naquele projeto que foi pra SVR, eu assisti, né, ilegalmente, uma aula da pós de otimização pra deixar ele mais leve. Entendeu? E aí eu já apliquei no mesmo dia. Pra deixar ele mais leve no celular esquentar menos. Não que esteja encorajando, né, Cazu? Não encorajo isso. Assistam as aulas de vocês. E não que eu vá amanhã também. Tipo eletro. Vai ter vídeo no YouTube, vai ser um ditado aí. Olha aí, ó. Mas assistiu. Fica a dica, né? Na minha época eu tinha que faltar efetivamente lá. Hoje não tem mais. E a gente sai de férias da UFAM também, né? E acho que dá pra gente... Precisa nem matar a aula ali. Corta isso. Aí, 2 minutos de pino no episódio. Bom, tem alguma pergunta, amiga? Agora, assim, eu ia pedir pra vocês, né, sei lá, deixarem um recado para os bolsistas de agora, mas assim, a gente sabe que os bolsistas de agora têm mais oportunidades que vocês tiveram lá no início, né? As coisas agora estão mais evoluídas por aqui. Mas mesmo assim, o que vocês diriam pra quem tá aqui agora, iniciando? Eu imagino que pelo fato de nós como é que eu posso falar assim? De nós já termos andado um pouquinho fora da universidade mesmo, passado por todo esse processo e visto como é que é a vida real mesmo. Porque quando a gente está na universidade, a gente será que eu vou usar isso mesmo lá? Será que o que eu tô aprendendo aqui vai valer? E podem apostar que sim, tudo que o pessoal está agora, vocês que estão agora trabalhando, o que eles estão fazendo aqui é muito valioso. É muito valioso. O conhecimento que eles estão tendo aqui, as técnicas que eles estão aprendendo, o modo como agir, né, com pessoas, trabalhar em equipes, trabalhar com ferramentas é muito valioso para o mercado de trabalho quando saírem daqui. Então, certeza, quando eles finalizarem o período, né, de estagiando no Ludus, eles vão ter com certeza um lugar muito bom no mercado de trabalho. E para aquelas pessoas que não têm certeza ainda do que fazer, o Ludus abre muitas portas, além do trabalho de jogos, não te limita a isso. Te abre uma oportunidade gigante. Então, continue com perseverança e aproveite o máximo que as oportunidades que surgirem do Ludus. Basta falar que, né, a grande parte muita gente do Ludus hoje compõe a equipe do Cydia, ou do Eldorado, ou dos grandes institutos que tem aqui em Manaus. Meu recado para quem é bolsista agora, eu vou falar para os desenvolvedores, mas acho que isso serve para a galera. Aproveitem o máximo que vocês puderem, trabalhem com tecnologias diferentes, tratem realmente com a seriedade de um trabalho para que vocês possam desenvolver a maturidade profissional. E quando vocês saírem daqui da universidade, isso vai diferenciar vocês. É isso que vai fazer o camarada lá passar para você uma demanda que ele passaria, por exemplo, você como estagiário não vai passar uma demanda que ele só passaria para alguém já contratado, entendeu? Passar essa segurança de que você consegue entregar, essa segurança técnica, que você já vai ter justamente por conta da experiência. Então aproveitem, trabalhem bem, façam o melhor que vocês puderem, tentem absorver muito o conhecimento e a experiência, tanto como o Eduardo falou, na metodologia ágil, quanto na parte técnica, quanto na parte de realmente você ter contato com, saber entender o tempo, os tempos dos outros times, por exemplo, saber entender o tempo do design, saber entender o tempo do roteirista, saber entender um pouco de UI e UX, por exemplo. Aproveitem bem essa experiência, porque isso agrega muito lá fora. Eu posso falar porque a gente já trabalha tem um tempinho aí, né? Fora da universidade. E é isso, galera. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade de vir aqui com a gente. E parabenizar também. Sim. Vocês conquistaram agora, né? São filhos do Ludus. E quando quiserem voltar, a gente faz inventa outro nome, outro tópico. O que vocês quiserem falar, a gente fala aqui, tá? Se tiver interesse, cara, com parte técnica, eu acho que de alguma coisa, de repente não tem uma mais técnica. O Edu pode aparecer, então, tipo, eu, né? Falei, me chamar sempre que eu vou precisar, assim, com arranjar um tempinho. Uma só de vez em quando tem diferença pra negociar. Ok.
E aí, sempre quando vem alguma coisa muito técnica, eu falo bem assim, então explica pra fingir que eu... Não é pra dizer que eu não sei, né? Eu falo, então explica como se estivesse falando com uma criança de 6 anos, não que eu seja. Legal isso saber, né? Só pra saber já sabe. Mas é um requisito pra se fazer entendido, né? Que eu acho que é uma boa. Pois é, galera. Então acho que temos nosso episódio. Obrigado, Bia, também. Professor Obrigada. Rafael.